Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações para você saber quando os nossos vídeos novos chegarem aqui no canal. E se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Bom, esse aqui é o nosso vídeo muito especial, talvez chegando um pouquinho depois do tempo, nós já estamos aqui em fevereiro, mas é o nosso vídeo de leituras, nosso panorama literário de 2024. Então a gente vai falar um pouquinho aqui no canal, nesse canal, dedicado a compartilhar aqui com vocês tudo que nós lemos, o que discutimos sobre livros, reflexões sobre livros, sobre grandes obras literárias, sobre livros modernos, sobre livros contemporâneos, ou seja, sobre as nossas experiências enquanto literófilo, enquanto alguém que ama a literatura, que ama os livros. Então esse é um pouco da linha aqui do canal, esse é um pouco do nosso caráter aqui nesse canal, do Prazer em Conhecer LIP, um canal feito por um leitor para leitores. Aqui, como eu sempre digo, a ideia não é fazer uma avaliação técnica, não é um canal para estudantes ou doutores em letras, aqui não. Aqui é o prazer da leitura, a fruição da leitura, a experiência da leitura. Esse é o foco aqui do nosso canal. Espero que seja também o seu interesse, que você possa se agregar aqui à nossa comunidade literófila. Se inscreve aqui no canal, acompanha aqui os nossos vídeos, discute, comenta os vídeos, vê se você já conhece, de repente, será que você conhece algum desses 32 livros que nós vamos falar aqui? 32 leituras novas, porque tem duas releituras super especiais que nós fizemos também. Então a ideia aqui do canal é essa, compartilhar experiências de leitura, e se você, do outro lado, também é um literófilo, também é alguém que ama a literatura, que ama as letras, que ama os livros, sinta-se muito, muito à vontade para se juntar a nós aqui na nossa comunidade, ok? Então é isso, vamos começar hoje um vídeo que eu prometo, né? Nossos vídeos aqui costumam ter mais de 1 hora, então essa eu fiz um pacto comigo mesmo, de que nós vamos fazer vídeos mais curtos, agora nesse período de 2025, nós acabamos de vir de uma série de vídeos muito longos, vídeos que estão aqui na nossa playlist do nosso ciclo Kafka, onde nós mergulhamos na obra O Processo, de Franz Kafka, essa grande obra, um clássico da literatura mundial. Então, nós mergulhamos nessa obra, analisamos detalhe por detalhe, frase por frase, e além de ter também analisado a biografia do Franz Kafka, escrita pelo Gerhard Georg Lemaitre. Então, assim, esses foram alguns dos livros que nós lemos também, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas foram vídeos bastante longos, bastante aprofundados. Então, a ideia de hoje, apesar da quantidade enorme de livros que eu tenho aqui, é fazer brevíssimos comentários, basicamente um comentário que resume um pouco o livro, a minha opinião, e seguimos adiante. Temos muitos livros, certamente muitos desses livros vão voltar a ser discutidos com mais detalhes aqui no canal. Então hoje não vamos nos aprofundar nos livros, nós vamos apenas comentar brevemente, mostrar para vocês, para que vocês, se você tiver esse livro na sua casa, se você tiver acesso a esse livro, e a partir das nossas opiniões tiver interesse em ler, esse é o grande mote, né? Essa é a grande motivação desse vídeo. Muito mais do que a análise aprofundada, aí para que você conheça, de repente, você está ouvindo falar de um vídeo, ou ouvindo falar de um livro, poxa, esse livro deve ser super chato, esse livro deve ser imenso, esse livro deve ser um calhamaço, e de repente você vai ver agora o livro aqui pessoalmente, né, visualmente aqui vocês vão ter acesso ao livro, acesso à obra, e de repente pode se animar, pode se interessar, e poxa, é mais interessante do que eu imaginava, é mais tranquilo do que eu imaginava, é menor do que eu imaginava, é um desafio literário menor do que eu estava imaginando. Então, basicamente, essa é a ideia aqui de um panorama literário. Então, a ideia é trazer um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, de tudo que foi lido. E, posteriormente, claro, alguns desses livros merecem o nosso olhar mais aprofundado e faremos em vídeos específicos. Hoje é esse grande panorama, que nós já temos uma tradição aqui no canal, já fizemos o Panorama Literário 2022, o Panorama Literário 2023, estão aqui no canal, dá uma busca aqui no nosso acervo, você vai encontrar. Só que lá nós fizemos 3 vídeos para cada um desses panoramas, porque eram sempre 30 livros, né, em torno de 30, 25 a 30 livros. Nós fizemos 3 vídeos, 3 partes, e a gente aprofundava um pouco mais os comentários. Hoje não. A minha intenção é percorrer esses 32 livros novos, leituras novas, e as 2 releituras em no máximo 30, 40 minutos. Então vamos iniciar, porque são muitos livros, mas como eu disse, comentários brevíssimos, opiniões objetivas, para que você amanhã depois, se tiver interesse, abraça essa leitura, né? Se joga nessa leitura, porque de repente você pode encontrar aí um grande livro, tá certo? Então vamos adiante, lembrando sempre que são minhas opiniões pessoais, e muitos desses livros que eu vou comentar aqui são livros clássicos que eventualmente não fizeram
tanto sentido para mim, ou não me captaram, não me pegaram tanto. A experiência de leitura é uma experiência muito pessoal. Então, certamente, alguns desses eu até vou comentar, poxa, foram decepções, mas decepções que eu acho que numa segunda leitura, numa terceira leitura, podem assentar mais o livro, né? Podem assentar mais o conteúdo. Então, alguns livros aqui que eu vou comentar como eventualmente decepções minhas, certamente não são decepções de modo geral. Então, não se sinta menos interessado ou menos disposto a ler esse livro por uma eventual indicação ou opinião negativa aqui, e também pelo contrário. Eu posso achar um livro super interessante, fantástico, e você, como sua experiência pessoal, não ter essa mesma sensação. Então, aqui é muito mais uma conversa, é um compartilhar de experiências, não uma imposição de nenhum tipo de opinião, tá certo? Então, feitas todas as considerações preliminares, já estamos aqui com o nosso roteiro, já estamos aqui com a nossa água. Vamos iniciar aí os nossos 32 livros novos e 2 releituras. Primeiro livro que eu quero começar aqui, um livro muito importante, um livro muito citado, sempre muito citado. Eu vi muitos comentários, quando eu coloquei comentários sobre esse livro lá no Instagram, o arroba Prazer em Conhecer Lipe no Instagram, né, que a gente também discute, a gente leva esse papo aqui do YouTube lá para o Instagram, falava desse livro e muita gente comentava do livro ser um livro super importante, super significativo, um dos melhores livros que já leu na vida e tudo mais. Então eu esperava muito desse livro. E eu sempre digo, a melhor receita para uma frustração é uma alta dose de expectativa. E foi o que aconteceu. Um livro importante, um livro que traz um relato muito significativo, muito pungente de uma experiência super traumática, que é a experiência em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, mas que, para a minha opinião pessoal, teve algumas situações que não me conectaram tanto com esse livro. Estou falando aqui, obviamente, de Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro de 1946, né? Um livro aqui que nessa edição da Vozes, ele está dividido, da editora Vozes, ele está dividido em 3 partes. E a primeira parte é uma parte extremamente impactante, extremamente marcante, que é o relato do Viktor Frankl, da sua experiência pessoal em um campo de concentração. Ele foi preso em um campo de concentração com sua família. Então toda a loucura daquela situação, todo o amargor, toda a dor, toda a humilhação daquela situação é passada na primeira parte desse livro de maneira muito especial, muito bem feita, um relato extremamente pungente, marca demais. Se o livro acabasse nesse relato, ou fosse um aprofundamento desse relato, certamente seria uma grande leitura. O que é que aconteceu comigo com esse livro que não me fez não me trouxe uma sensação tão positiva? Ele é dividido em 3 partes. Como eu disse, a primeira parte é esse relato, mas a segunda é uma explicação, é quase que uma promoção de um tipo de terapia, de um tipo de terapia psicológica, né? Como eu disse, não sou especialista, mas vê claramente que o Viktor Frankl é uma pessoa da área da psicologia e que criou um método para o tratamento, né, de situações psicológicas que estão aqui colocadas pela logoterapia, que é a sua metodologia de tratamento. Então, a segunda parte desse livro é muito uma expressão, é uma divulgação, uma promoção da logoterapia. Isso, para mim, não casou muito bem, porque ficou parecendo quase que um panfleto publicitário. Então, a impressão que eu tive é essa. A terceira parte, ela vem reforçar mais esse aspecto da segunda, então destoou para mim. Se tivesse sido a primeira parte, o relato em primeira pessoa, pessoal, daquela situação tão pungente, se tivesse avançado por aí, não tenho dúvida que seria uma grande leitura. Para mim, quebrou muito a minha expectativa a parte 2 e a parte 3, por isso, considero aí, né, guardar as devidas proporções, é um livro que certamente vale muito a pena a leitura. Vale para mim mesmo uma segunda leitura, para tentar decodificar melhor o livro, mas para mim, tenho que admitir que foi uma primeira leitura muito esperada, com muita expectativa, mas decepcionante. Então fica aí, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, nossa primeira leitura, feita em janeiro de 2024, mas com grandes possibilidades, mas que no meu caso gerou aí uma decepção. Segundo livro de 2024, ainda lido em janeiro, foi um livro muito específico da minha área. Eu sou urbanista, né, formado em urbanismo e trabalho na área de planejamento urbano. Então, para mim, foi um livro muito importante, um tema que me é muito caro e uma leitura também extremamente interessante. Então, eu diria que foi depois da situação, né, dessa leitura do Viktor Frankl, foi uma leitura, eu diria, mais técnica, mas extremamente interessante, que é esse livrinho aqui, ó, A Cidade Inteligente, Tecnologias Urbanas e Democracia, do Evgeny Morozov e da Francesca Bria.
né, dois pesquisadores aí, o Morozov muito conhecido nessa área de tecnologia. Então aqui temos um livro pequeníssimo, né, da editora Ubu, aliás, é uma editora que é muito caracterizada por livros que tratam desse tema, uma editora muito interessante. E o livro em si é muito interessante também, trata de diversas questões, e o que me chamou mais a atenção foi justamente o viés crítico desse livro. Esse livro ele não trata da tecnologia como trazendo as comunidades, os grandes benefícios que a tecnologia pode trazer para as cidades, para a gestão das cidades, que são alguns desses benefícios bastante conhecidos, mas eventualmente superestimados. Aqui não, aqui nós temos uma visão crítica que mostra quão perigoso pode ser a dependência tecnológica e a disponibilização de dados pessoais, de dados dos cidadãos, para essas big techs, vamos dizer assim, essas grandes redes que controlam muitos aspectos aí da vida social a partir da interação e da divulgação de dados nas redes sociais. Então esse é um livrinho muito interessante, eu diria assim, primeira boa, né, leitura de 2024, e fica aí a recomendação para quem é dessa área, para quem tem interesse em discutir tecnologia. Livrinho muito legal, principalmente por esse viés crítico. Não é uma apologia à tecnologia, é um olhar crítico sobre a nossa tecnologia, a nossa dependência tecnológica e o compartilhamento de dados. Então fica aqui uma boa dica de leitura, A Cidade Inteligente, do Evgeny Morozov e da Francesca Bria. Terceiro livro de 2000 e falei aqui a data só, lembrando, é 2019, né? Um livro até bastante recente, 2019, o livro aqui do Morozov e da Francesca Bria. Terceiro livro aqui da nossa leitura, livro de janeiro também, tentamos criar aí um hábito, né? Uma meta de 3 livros por mês, vocês vão ver que não foi possível, mas foi interessante, foi legal, acho que vou manter isso esse ano agora, 2024, manter essa ideia de ter uma meta por mês, acho que é interessante. Como eu sempre digo, metas não é loucura, não é gincana para ficar batendo meta de livro, de quantos livros eu li 50, li 60, li 300 livros no ano, não é isso. Cada leitura, se você ler um livro no ano, mas essa leitura for uma leitura significativa, uma leitura detalhada, uma leitura engajada, isso é que importa. A questão das metas é apenas uma forma de você organizar o seu processo de leitura. Então, para mim funciona bem, mas eu não sou fanático, não sou louco, né, por metas. Então, se eu não conseguir bater a meta de 3 livros por mês, tranquilo, sem problema, desde que eu mantenha a qualidade da minha leitura. Isso é o mais importante. Bom, terceiro livro de 2024 foi esse livraço aqui, O Último Voo do Flamingo. Eu diria que foi a primeira grande leitura de 2024 do Mia Couto, né, esse grande escritor de língua portuguesa. E aqui nós temos um relato fantástico, muito interessante, que lida ali, que ele dialoga, ele perpassa ali pela ideia do realismo fantástico. Nós temos uma cidade fictícia, que é Tizangara, né, uma cidade fictícia, então tem alguns aspectos, algumas coisas misteriosas, algumas coisas mais lúdicas que aparecem aqui, mas tem sim um tom muito realista, né, de um funcionário que está ali metido nas papeladas, nas burocracias dessa cidade, que tem que resolver algumas questões, alguns mistérios que vão acontecendo nessa cidade. Então achei a leitura muito interessante. Foi interessante também por um aspecto prático, porque eu li esse livro primeiro emprestado de um grande companheiro de leituras, que é o arquiteto Joaquim Gonçalves, um grande arquiteto aqui de Salvador, me emprestou o Último Voo do Flamingo, e eu emprestei a ele A Desumanização, de Walter Ugumãe, um dos meus livros favoritos. Então a gente trocou aqui livros e trocamos impressões sobre esses livros. Então o interessante é que eu lia, como era um livro emprestado, eu não podia escrever, não podia anotar, não podia fazer a minha famosa leitura interativa, riscando, escrevendo, anotando no livro. Então eu acabava anotando no WhatsApp, no banco de notas que eu tenho no WhatsApp, as frases, os temas, as reflexões interessantes sobre esse livro. E posteriormente eu consegui encontrar lá no famoso tapetão do 2 de julho, aquele tapetão de livro de 5, 10 reais, consegui encontrar esse livro aqui por 10 reais, e aqui sim, agora peguei as notas do WhatsApp e passei para o meu livro físico. Então foi a primeira grande leitura de 2024, excelente livro, se você tiver a oportunidade, leia, porque é um Mia Couto, né, é um autor super consagrado, e esse livro aqui em particular é um livro muito bom, uma leitura muito, muito, muito agradável. Então, primeira grande leitura de 2024, O Último Voo do Flamingo, de Mia Couto, livro de 2000, livro aqui de 2000, início, aí as controvérsias de datas, né? Início do século XXI, para aqueles que não entendem dessa forma, final do século XX. Vamos lá para o nosso quarto livro. Esse já foi o primeiro livro de fevereiro.
Então iniciamos aqui fevereiro com um livro de um autor que há muito tempo, sempre ouvi falar muito desse autor, um autor que queria muito ler, queria fazer muita leitura, queria introduzir esse autor no meu repertório de leitura e finalmente consegui, nas minhas andanças, sebos, saldos, tapetões, como vocês já bem conhecem, encontrei essa obra-prima aqui, ó, Contos, do Anton Chekhov. É um livro de essa publicação em particular, publicação excelente, lindíssima, capa dura, letras douradas, linda, linda, linda. Ela é uma publicação de 2003, mas obviamente com textos publicados entre 1887 e 1892. Né? O Chekhov é um autor que escreve aí nesse período aí de fim do século XIX. Então, excelentes histórias, excelentes experiências, situações que ele coloca aqui, cenários que ele coloca aqui. E como eu sempre digo, é um autor que escreve sobre temas humanos, eminentemente humanos, eternamente humanos, como Shakespeare, como Victor Hugo, como Dostoiévski. Então, um autor que vale a pena ser lido em qualquer momento da sua vida. Então, aqui nós temos vários contos. Desses contos, claro, você tem uma relação maior com uma relação menor com outra. Todos são contos muito bons, mas eu destaco 3 dos contos que estão aqui. O Beijo, um Beijo, melhor dizendo, Uma Crise e Enfermaria número 6. 3 grandes textos, grandes contos que estão aqui, que valem muito a leitura. Mas se você encontrar qualquer coisa de Anton Chekhov, não tenha dúvidas de comprar, porque é um autor que vale muito, muito a pena ser lido. Aqui, essa é a nossa 4ª leitura de 2024, Contos, uma coletânea de contos de Anton Chekhov, esse grande, grande autor da nossa literatura mundial, principalmente conhecido pelos contos e também por peças de teatro, né? Tio Vânia, tem vários aí, As Gaivotas, tem vários. Bom, vamos para o nosso 5º livro de 2024, ainda lido em fevereiro, um livro também com muita expectativa, um livro de um autor que já é muito conhecido nosso aqui, já Eiro e Vezeiro, já favorito da casa aqui no Prazer em Conhecer Lipe, e um livro de que eu já tinha ouvido falar e, portanto, tinha muita expectativa. Essas expectativas não foram, né, correspondidas na mesma altura, mas muito, 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 muito longe de ser uma decepção literária. Estou falando aqui desse livraço, né, ainda assim, ainda que não tenha alcançado esse status da minha expectativa, foi por um outro caminho, mas também foi uma grande leitura. Estou falando de Angústia, de Graciliano Ramos, um livro de 1936, um livro bastante diferente dos outros livros do Graciliano que nós já tínhamos lido aqui, Vidas Secas, de 38, e Infância, de 45. Infância, todo mundo sabe, é um dos meus livros favoritos, né? Todo mundo que acompanha aqui o canal já me falar de Infância várias vezes, um livro lindíssimo do Graciliano Ramos. Mas temos aqui Angústia. Esse que era um livro também muito esperado, eu já tinha ouvido falar muito desse livro, um outro tipo de Graciliano, um Graciliano mais urbano, um Graciliano super psicológico, super, diria assim, focado na amargura, na melancolia do personagem, não tanto na exterioridade. Claro que o Vidas Secas tem muito dessa personalidade interior daqueles personagens que estão ali colocados, mas tem também um peso muito grande nesse mundo físico externo aos personagens. Aqui nós temos um livro que se volta muito mais para dentro do nosso protagonista, da psicologia do nosso protagonista e de um aspecto muito interessante que eu fui vendo aqui e que é um tema que me aproxima muito de muitos livros, que é essa degradação psicológica. Você vê um personagem que começa um pouco estranho, começa um pouco afastado, é uma pessoa que não tem hábitos tão comuns quanto a gente imaginava, mas que você poderia ser um colega seu de trabalho. E de repente você vê aquilo sendo deteriorado, aquela condição mental se perdendo, aquele contato com a realidade se perdendo e se voltando para uma recriação dentro da cabeça dos personagens de um mundo próprio, um mundo, né, de paranoia, de pressões, de inimigos. Então aqui nós temos isso feito de uma maneira muito especial, de uma maneira muito talentosa, obviamente, como é indiscutível o talento de Graciliano Ramos como escritor. E aqui nós temos isso, nós temos eu diria assim, fazendo uma comparação, um Raskolnikov nordestino, vamos dizer assim. Mas aqui temos sim um personagem amargurado, um personagem traumatizado, e esse trauma vai se externalizando também para a sua relação com o mundo e sua relação com as pessoas. Excelente livro, como eu disse, eu tinha uma imensa expectativa desse livro, porque eu via, isso é um crime e castigo brasileiro, é um personagem à altura de um Antoine Roquetin, de A Náusea. Então, eram esses os parâmetros. Esses parâmetros, na minha leitura pessoal, não foram atingidos, mas muito, muito, muito longe de ser uma decepção. É um grande livro, é um livro que certamente vale uma segunda leitura, no meu caso,
Mas fica a dica, se você tiver a oportunidade de ler Angústia de Graciliano Ramos, não pense duas vezes. Excelente livro, excelente leitura. Vamos aí para o nosso 6º livro de 2024. Esse também, aqui a gente vai sempre alternando leituras técnicas e leituras, livros literários, né? Livros de ficção e livros de não ficção. Né? A gente lê de tudo um pouco. Então a gente vai ter muita essa alternância aqui. E aqui eu tenho agora um livro de não ficção excelente. Uma das melhores leituras que fiz, não tenho a menor dúvida. Um livro na área, é uma área que da minha parte mesmo, já teria todas as condições de ser um livro favoritado, porque é da área de política, é um tema que eu sou extremamente apaixonado, um tema que eu tento, né, ler o máximo que eu posso. Então aqui nós temos um grande livro com um tema político, mas com uma enorme base de teoria, que é A Salvação pelo Espetáculo, da Kátia Mendonça, Mito ou Herói, Mito do Herói e Política no Brasil. Então é exatamente isso que ela trata aqui. Se a gente falar de mito do herói no Brasil, para quem tem minha idade, para quem viveu os anos 90, sabe que muito provavelmente estamos falando aqui de Fernando Collor, né? O primeiro político, o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, primeiro político eleito pelo povo, né, em eleição democrática. E foi, né, para muitas pessoas, obviamente a gente respeita aqui a opinião de cada um, mas para muitas pessoas foi uma grande decepção. Né? E o que a Kátia Mendonça faz aqui é mostrar como esse mito em torno do Fernando Collor foi construído. Né? Como ele pode ser explicado, como aquela comoção de massa que gerou a eleição do Collor pode ser explicada aqui pela teoria, muitas em cima da teoria semiótica, muito em cima da teoria voltada para a comunicação, como comunicar, como construir uma imagem, como fazer com que uma mensagem atinja as pessoas, não a partir da racionalidade, mas a partir da emoção, do que ela provoca em termos de emoção. Lembrando aí até o trinômio, né, do Aristóteles, patos, logos e ethos, né, como você construir a linguagem em cima de elementos da racionalidade, da emoção e da ética, né, da figura pessoal de quem está falando, da legitimidade de quem está falando. Então esse é um livraço. Só faço aqui uma pequena ponderação em relação ao que está aqui, que a Kátia Mendonça ela começa o livro apresentando a situação do Collor e toda a análise de caso, né, todo o estudo de caso feito em torno da eleição do Fernando Collor. E depois, na segunda parte do livro, ela trabalha a questão teórica, toda a base teórica que explica aquela situação. Então, na minha concepção, talvez o livro funcionasse melhor se essa base teórica viesse na frente, primeiro todo o arcabouço teórico e depois o estudo de caso. Mas, independente disso, ao final da leitura você tem um acervo riquíssimo de informações, de teoria, de concepção de comunicação, que vale muito a pena. Excelente leitura aqui, A Salvação pelo Espetáculo, da Kátia Mendonça. Seguindo adiante para o nosso 7º livro. Essa foi uma leitura totalmente pessoal, totalmente vontade subjetiva total. Por quê? Porque é um cara que talvez não seja muito conhecido, não é conhecido talvez de muita gente, que está fora ali da bolha de cultura pop, de histórias em quadrinhos, de filmes de ação, Marvel, DC, essa coisa toda. Mas é um cara que me acompanhou na minha fase adulta. Eu descobri o canal desse cara, e me via muito nessas opiniões dele, até porque nós temos uma idade muito semelhante, muito parecida. Então acabou que quando eu descobri essa biografia aqui dele, não tive dúvida de ler. Então eu estou falando aqui de Nerd, do Érico Borgo. O Érico Borgo é um dos caras, vamos dizer assim, um dos fundadores da Omelete TV. Né? A Omelete TV é um canal do YouTube, mas hoje muito mais do que isso, muito mais é um site de entretenimento, uma empresa de entretenimento. Então tem muito mais coisa em torno da Omelete TV. Inclusive o próprio Érico não faz mais parte, né, desse grupo do Omelete TV. Ele saiu do Omelete TV, montou sua empresa própria, seu canal próprio, o Borgo Verso, se não me engano, lá no YouTube. Mas o fato é que eu conheci o Omelete TV e mergulhei naquela cultura pop, naquelas discussões todas, Matrix, Guerra nas Estrelas. Então foram temas que, nesse meu lado mais de entretenimento, sempre me interessaram muito. Então, e ouvia isso através das vozes dos fundadores do Omelete, né, que é o Érico Borgo, o Marcelo Furlan e o Marcelo Hessel. Então esses 3 caras fizeram um pouco parte desse meu processo de conhecimento, de entrada no mundo nerd, né, no mundo geek, nesse mundo das tecnologias, de videogames, de cinema. Né? Então foi um pouco dessa minha entrada, e esse é o meu interesse pelo Érico Borgo. E quando vi a biografia, né, me interessei por ler de imediato. Leitura muito tranquila, muito simples, é um livro de memórias muito próximas de mim, né, da minha própria geração, dos anos 80, dos anos 90. Então, os velhos filmes da Sessão da Tarde, Sessão Aventura, histórias em quadrinhos, tá basicamente a minha história vista por outros olhos. Mas, além disso, tem um detalhe interessante desse livro,
que é mostrar como eles começaram com uma coisa muito ali, muito improvisada, muito de interesse pessoal, muito de brincadeira de adolescente quase, e transformaram isso numa grande empresa. Então hoje esse grupo Omelete é responsável pela CCXP, né, que é a Comic Con Experience, que é uma grande, talvez o maior evento de cultura pop, cultura geek aqui no Brasil, né, um dos maiores do mundo, no caso da Comic Con em São Francisco, que é a original, e você tem a Comic Con Experience em vários países, né? E aqui no Brasil os responsáveis é o pessoal do Omelete TV, que faz um evento fantástico, né? Para quem acompanha aí esse mundo das histórias de quadrinhos, e mundo dos filmes da Marvel e tudo mais, sabe que é fantástico a CCXP, uma grande oportunidade de conhecer, né, os autores, as histórias, os grandes envolvidos aí na cultura pop de perto, é na CCXP. E o Érico Borgo é um dos caras que montaram, né, colocaram esse evento em pé. Então, para mim foi um grande prazer, leitura, né, totalmente pessoal, particular, vontade própria, mas para mim foi muito prazeroso ler esse livro aqui. Não é obra de arte, é realmente um livro para quem é apaixonado por cultura pop e viveu esses anos aí, 80, 90, 2000. Falando em obra de arte, aí sim, aí vamos falar agora de uma grande obra de arte, que é esse livraço aqui, As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Esse que é um livro de 73. Clássico da literatura brasileira, um livro super desafiador, super corajoso, né, porque tratou, ainda na época da ditadura militar, tratou de guerrilha, tratou de tortura, tratou de drogas, de sexo. Então, um livraço. Tem um aspecto também muito interessante da sua forma de conteúdo, que é essa coisa da mudança da voz do narrador, né? Então, cada capítulo que se inicia com uma das vozes das meninas, né? Ora você falava com a Lorena, ora você falava com a voz da Ana, ora você falava com o olhar da Lia. Então, essa troca de olhares, que depois eu até reencontrei isso no livro do Itamar Vieira Júnior, né? Itamar Vieira Júnior, O Salvar o Fogo. Encontrei essa troca de olhares narrativos, né? De vozes narrativas. Então, foi muito interessante, num livro de 73, encontrar isso aqui também. Livraço, fantástico, vale muito a pena a leitura. Uma das melhores leituras que fiz em 2024. Um livrinho um pouquinho maior, mas vale cada segundo que você dedicar a essa leitura aqui. Seguindo adiante, esse foi o nosso 8º livro, nosso 9º livro, em comparação ao anterior. Pequeníssimo, finíssimo, mas uma grande obra da literatura mundial. Estou falando aqui de Rei Lear, do Shakespeare. Esse aqui é um texto de 1605, né, um texto clássico do Shakespeare. Fecha aí a minha trinca de reis míticos, né? Já tinha lido Hamlet, já tinha lido Macbeth, e agora fecho a trinca de reis míticos com o Rei Lear. História fantástica, história até um pouco menos densa do que a dos outros dois, com mais toques de piada, principalmente a partir das falas do bobo, né? O bobo do rei, que sempre mostra a verdade ao rei através das piadas, que só ele pode contar, só ele pode afrontar o rei, que faz isso sempre sob o manto da ironia, do humor. Então, muito interessante a história de um pai que é ali maltratado pelas suas 2 filhas, que ele acha que são as filhas que amam ele, mas na verdade quem ama de fato ele é a filha que ele deserda. Então tem todo um drama familiar aqui, mas além disso, muita da pitada, muito daquele sabor, daquele humor de Shakespeare bem característico, além de que tem uma trama paralela aqui envolvendo o Edgar e o Edmund, também fantástica, muito interessante. Então vale muito a pena, é mais um Shakespeare, todo Shakespeare vale a pena, mas esse aqui em particular, certamente foi uma leitura muito agradável. Rei Lear, de William Shakespeare. Vamos adiante para o nosso... Esse foi um livro também de março, agora já iniciando maio, né? Acho que consegui manter essa sequência aí de 3 livros por mês. Em maio, nosso primeiro livro foi clássico absoluto, esse não tem o que dizer, leitura obrigatória, tem que ler, esquece tudo, para em um momento da sua vida para ler esse livro aqui, 1984, do George Orwell, um livro de 1949, né? A gente sempre faz a brincadeira, o nome do livro é o 48, foi quando ele escreveu, o ano que ele escreveu, 48, ele inverte para 84, mostra um futuro distópico, um futuro totalmente controlado por uma autoridade opressiva, que controla tudo, controla até o pensamento das pessoas, né? A polícia do pensamento. Então tem de tudo que você possa imaginar aqui nesse livro. É um livro que entrou definitivamente na cultura pop, né? Você tem a questão toda o próprio nome Big Brother, né? do programa de televisão vem aqui do livro do George Orwell, né? Tudo que você pode imaginar. Aqui a gente vai voltar muito a falar desse livro. Esse livro aqui é muito especial. É um livro que vale a reflexão para cada parte dele, porque ele tem desde a autodescoberta do nosso personagem principal, né, o protagonista Winston Smith, que vai se descobrindo, ele sempre se vê como um cara
fora daquele circuito, um cara meio destoando daquele circuito, quando encontra essa linha de saída, né, essa possibilidade de se rebelar contra aquele sistema, ele é engolido pelo sistema e tem um final trágico, como, né, quem já leu sabe. Então, leitura mais do que obrigatória, grande livro lido em 2024, 1984, do George Orwell. Bom, a gente está falando de grandes livros, mas agora a gente vai falar de um livro que extrapola essa categoria do grande livro. É um calhamaço, nosso primeiro e único calhamaço de 2024. Não lemos mais nenhum livro nessa mesma dimensão, mas precisava ser um calhamaço para tratar desse tema, de um tema tão ambicioso quanto foi colocado por esse livro. Vocês estão vendo que o livro é tão pesado que eu nem peguei ainda, porque eu não quero ficar com ele muito tempo na minha mão. Estou falando aqui do A Evolução de Deus, esse calhamaço aqui, de muito mais do que 500 páginas, do Robert Wright, grande pesquisador que resolveu se dedicar a um tema fantástico, a criação e evolução do conceito de Deus. Não é um livro religioso, é um livro científico, é um livro teórico, ele é um livro que pega as escrituras, analisa os documentos para entender como foi que evoluiu a ideia de Deus, o conceito de Deus, de onde ele veio. Quer dizer, não só desse Deus cristão que a gente conhece, mas a própria noção de como os homens começaram a pensar em algo para além da sua realidade mundana, a sua realidade ali imediata. Então é disso que esse livro fala de uma maneira extremamente simples, extremamente tranquila a leitura do livro, mas é um livro de muita informação, de muito conteúdo, então certamente uma das grandes leituras, não só do tamanho, mas uma das grandes leituras em termos de conteúdo que nós fizemos em 2024. A Evolução de Deus, de Robert Wright, livraço. Se você tiver a oportunidade, tenha certeza que vão ser, às vezes, até meses de leitura, como foi no meu caso, meses de leitura, mas vai valer a pena cada segundo que você dedicar a esse livraço aqui do Robert Wright, A Evolução de Deus, de 2009. 2009, esse livraço aqui que nós lemos em 2024. Seguindo adiante, 12º livro, também lido em maio, esse livro aqui, livro bem mais simples, 10 histórias para tentar entender um mundo caótico, livro do Jamil Chad e da Ruth Manus. É um livro de 2020, livro super recente também. E o livro, obviamente, como o próprio nome está dizendo, trata de vários temas, temas diferentes, temas de imigração, mudanças climáticas, guerras. É um livro que busca abordar esses vários temas a partir de um formato até interessante, ser um diálogo entre o Jamil Chad, que é um super jornalista, um dos caras que eu acompanho, um dos 3 caras que eu acompanho para entender política internacional, é o Jamil Chad, o Oliver Stunkel e o Matthias Spector. São os caras que eu sigo particularmente no Instagram para entender a política mundial. Então o Jamil Chad é esse cara super conhecido e os textos dele são fantásticos aqui, mas eu admito que esse formato de diálogo com a Ruth Manus, que eu não conheço, não conhecia, não, acho que para mim não funcionou tanto, não, ficou um pouco truncado. Sabe aquela conversa que um fala e quando acaba o outro já começa de outra coisa? Então acho que não teve tanto esse formato de diálogo, não funcionou tanto. Mas é um livro super interessante, vale a pena a leitura sim, principalmente para quem quer entender o momento contemporâneo. Aqui tem muita coisa interessante desse nosso momento aqui de segunda década do século XXI. Vamos adiante, 13º livro, aí outro livraço, outro livro clássico, tem que estar no seu repertório, indiscutível, inquestionável. Estou falando aqui de outro livro do George Orwell, talvez o seu segundo livro mais conhecido, que é A Revolução dos Bichos. Esse aqui é um livro de 45, muito interessante, muito diferente do 1984, mas diferente até um certo ponto. O 1984 é um livro extremamente realista. Ele é pé no chão o tempo todo. Ele é na base, no chão da fábrica, não tem viagem. Mesmo quando ele vai para o campo mais onde a ficção pega mais pesado, é muito realista, é muito pungente, é muito na cara. Esse aqui, obviamente, é uma fábula. É onde a ficção está muito mais presente, a ficção está muito mais aqui, nesse livro aqui. Mas, como eu disse, por que ele não se afasta tanto? Porque o viés político que está muito presente em 1974 está muito presente em Revolução dos Bichos, muito presente mesmo. Aqui nós temos uma história que, com esse olhar da fábula, de animais que falam, animais que pensam, eles são convertidos, são usados como analogias para o nosso mundo, para nossas relações pessoais. E aqui você tem justamente aquela ideia de você vender o sonho de liberdade e, na verdade, você só está trocando o chicote de mãos. Essa é a grande lição
que esse livro passa. Um livro que foi muito utilizado também no aspecto político, né, para criticar esta ou aquela linha política. Acho que isso é uma discussão que vale a pena a gente ter de maneira mais aprofundada no outro momento. Mas se você tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, não perca um segundo. Vale muito, muito a pena a sua leitura. Foi uma das grandes leituras que nós fizemos em 2024. Seguindo adiante, vamos aqui para outro livraço de ficção científica, de distopias, melhor dizendo, né, do que tá dentro do campo da ficção científica, mas é mais caracterizado como uma distopia, né, como aquele futuro que parece fantástico, parece idílico, parece tudo perfeito, quando na verdade a perfeição tem rachaduras por baixo. Então estou falando aqui, comentei de 1984, e 1984 ela faz parte, né, pelo menos na minha concepção, faz parte de uma tríade de distopias clássicas. Então essa tríade é formada por 1984, que nós lemos em 2024, por Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que nós lemos agora em 2025, já comentamos aqui no Instagram, no nosso canal do Instagram, nós já comentamos sobre o impacto fantástico da leitura de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E essa trinca fecha, obviamente, acho que todo mundo já sabe, com Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Esse que é um livro de 32, é o livro mais antigo daí dessa tríade, né? O 1984 é de 49 e o Fahrenheit 451 é de 53. Então aqui nós temos um livro de 32, do Aldous Huxley, que é um livro interessante, porque eu já tinha feito essa leitura há muito tempo atrás, mas uma leitura totalmente ingênua, naquela coisa de, vou ler porque é um clássico. Então mas passei batido por ele, não captei muita coisa dele. Então, obviamente, agora, uma releitura com mais experiência, uma releitura já com esse olhar da leitura ativa plena, né, como a gente sempre comenta aqui, né, que é essa forma de ler o livro de maneira mais intensa, de maneira mais interativa. Aí sim, agora eu consegui captar muita coisa desse livro aqui. Ainda para mim, continua sendo um livro que tem algumas situações, tem algumas questões, tem algumas verborragias, algumas extensões, algumas dilatações que talvez para mim não funcionaram tão bem. Tá? Então já era um livro que na minha primeira leitura ingênua foi um livro que eu não me conectei, e nessa segunda, já feita, né, com outro arcabouço teórico, com outro arcabouço literário, fazendo evidentemente a mediação com o 1984 que eu tinha acabado de ler. Então, evidentemente, tirei muito mais coisa desse livro. Ele realmente é um livro muito importante, tem todos os predicados para poder estar na lista de grandes livros da literatura mundial. Mas ainda assim, não funcionou de uma maneira tão perfeita quanto eu imaginava. Mas é um excepcional livro. Se tiver oportunidade, leia. E, se possível, leia essa trinca. Leia comparando com essa trinca aí das grandes distopias da literatura mundial. 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. Aqui nós temos uma coisa muito mais, eu diria, um livro muito mais lisérgico, né, do que os outros dois que eu mencionei. Então, mas de qualquer forma, ainda mostra um cenário extremamente assustador de aonde podemos ir quando queremos chegar nessa sociedade perfeita. Que valores estamos dispostos a abandonar, a sacrificar em nome dessa sociedade perfeita. Então, livraço. Leia sem dúvidas. Seguindo adiante, vamos para o nosso 15, né? Já o 15º livro, ainda lido em maio. E, novamente, voltamos a um outro autor conhecido em 2024 e que de agora em diante seguirá nas nossas vidas literárias. Sempre que encontrar alguma coisa desse autor, vou comprar, vou ler e, se possível, vou trazer aqui para vocês do canal. Anton Chekhov, mais uma coletânea de contos. Aqui esse é A Dama do Cachorrinho e Outras Histórias. Esse é um livro de 2009, essa publicação, mas com textos de 1983 a 1903. Grandes histórias. Aqui a gente já comentou do Chekhov anteriormente aqui, nesse próprio vídeo. Vale muito a pena, grande autor, grande contista, grandes histórias, grandes sentimentos humanos sendo descritos com uma pena maravilhosa, com uma escrita super sensível. Vários contos interessantes, mas eu queria destacar, além do conto que dá título aqui à coletânea, A Dama do Cachorrinho, um canto excepcional, mas eu queria destacar um outro pequeníssimo, mas que é uma facada no coração. Vanka é um texto que trata de sofrimento infantil. Um texto que, obviamente, um tema super delicado, um tema que eu já tratei lá no Instagram, num videozinho curto, aqueles nossos vídeos matinais de segunda, quarta e sexta, né? A gente sempre fala de manhãzinha, a gente solta um vídeo para falar um pouco de livros. Eu tinha falado aqui desse livro quando a gente tratou de
violência, de sofrimento infantil. E o Vanka é algo avassalador. Então, se você tiver que escolher um texto dessa coletânea para ler, leia Vanka, sabendo que você não vai sair ao final da leitura do mesmo jeito que você entrou, porque realmente é um texto devastador. Mas, obviamente, vale muito a leitura. Então, Anton Chekhov, A Dama do Cachorrinho e Outras Histórias, foi o nosso 15º livro lido em 2024. Seguindo adiante, vamos lá para o nosso 16º livro, lido em junho, mais um daqueles que é favoritaço da casa, nunca vai deixar de estar aqui com a gente. Estou falando aqui, obviamente, de Charles Bukowski, o velho Buk, né? O velho louco, o velho safado, o velho irônico, o cáustico, né? O ácido Charles Bukowski, aqui com uma série de histórias, aqui na verdade, histórias não, esse é um Bukowski confessional. É importante, faz a diferença, né? A gente sempre tratou de Bukowski aqui, seja com Hollywood, com outros, Notas de um Velho Safado, se não me engano, outros livros do Bukowski que a gente já leu, já trouxe aqui para o canal, mas esse aqui é uma coletânea de passagens do seu diário, né? Passagens do seu diário do final da vida ali. Bukowski morre em 1994, então aqui são passagens do diário dele entre 1991 e 1993. Muita coisa de cavalo, muito porre de uísque, né? Muita loucura, como sempre. Mas a gente sempre pergunta, por que ler um livro desse, né? Um livro que tem essa vibe, né? Desse caos total. Porque a vida muitas vezes é um caos, né? É um caos sem sentido, é cercado de paradoxos, cercado de contradições. Quando você vê isso descrito com a maestria com que Bukowski faz aqui, é uma coisa que ele atrai. Eu diria que não é o tipo de autor para todo mundo, mas certamente tem uma legião de fãs sobre a forma como Bukowski vê a realidade, como Bukowski via o mundo e como ele conseguiu traduzir esse mundo em letras. Eu me considero um desses fãs do velho Buk. Então ficou aqui mais uma leitura fantástica do Charles Bukowski. O capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio. Sendo que essa edição aqui tem uma coisa muito especial, que são as ilustrações, não sei se dá para chegar os detalhes aí, as ilustrações do Robert Crumb, né, esse grande ilustrador, grande quadrinista aí, americano. Então, além do texto do Bukowski, ainda temos os desenhos do Robert Crumb, que deram um molho especial a essa leitura. Excelente leitura feita em 2024. Seguindo aí, vamos para o campo dos clássicos novamente. Tive a oportunidade de ler mais um grande clássico da literatura mundial, super conhecido, está na lista de todo mundo, O Pequeno Príncipe, né, um livro do Antoine Saint-Exupéry, publicado em 1943. Então aqui temos a história super conhecida, né, desse garoto super apaixonante, né, que tem uma curiosidade sensível, que tem um coração fantástico e que é descrito pelo Saint-Exupéry de uma maneira gloriosa, né, esplendorosa. Então, muito mais do que uma história infantil, né, eu tinha essa visão também equivocada de que era uma história infantil. É uma grande fábula, né, uma história, né, onde a ficção está muito presente, mas as lições humanas dão um toque, né, dão um toque diferenciado, e por isso que torna esse livro um livro clássico. Não só o clássico da leitura das misses, como a gente sempre costuma dizer. Sempre perguntava às misses, né, candidatas de Miss Universo, qual livro você está lendo? Indica um livro. O Pequeno Príncipe. Então é conhecido como o livro das misses também, mas obviamente é muito mais do que isso. É um livro super sensível, é um livro super inspirador, não só nas suas grandes frases, né? Você é responsável pelas que cativas, ou a minha preferida, né? O importante é invisível aos olhos. Não, além dessas grandes frases, que são grandes lições que a gente pode trazer para a vida, é um livro que fala de uma humanidade, de uma essência da humanidade, que o coloca certamente no panteão das grandes obras mundiais. Então é aquele tipo de livrinho que você lê numa sentada, mas que você não sai do mesmo jeito que você entrou depois da leitura desse livro aqui. O Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry, de 1943, uma das nossas grandes leituras aí, nossa 17ª leitura, feita em 2024. Vamos lá para outro grande livro, fantástico também. Esse aqui, obviamente, de uma predileção minha, porque é um tema que me apaixona. É um livro sobre livros. Eu já disse várias vezes aqui que é um dos meus temas favoritos aí de livros. São livros que tratam de livros, né? Livros que tratam, sejam de livros de modo geral, ou sejam de obras específicas de alguns autores. Esse aqui é um grande panorama da literatura e feito de uma maneira muito especial pelo John Sutherland. Esse aqui que é Uma Breve História da Literatura. Excepcional livro, é um livro de 2017,
né? E a grande vantagem desse livro aqui, eu acho que é o grande diferencial dele, eu tenho outros vários livros aqui que tratam, né, que fazem panoramas literários, mas eu acho que a grande vantagem do livro do Sutherland é que ele não só pega aquele aspecto clássico, as grandes obras, os grandes autores, então ele vai aqui trata de Homero até Gabriel Garcia Marques, Kafka, Voltaire, todos os grandes autores estão presentes aqui, né? Mas o que eu acho que é o grande diferencial dele é que ele trata de outros temas que não são tão comuns, que são os temas do mundo editorial, do mundo do livro como um todo. Então, por exemplo, mercado editorial, prêmios literários, como acontecem os prêmios literários, quais são os grandes prêmios literários, né, do mundo. Então ele fala sobre um outro lado do universo do livro que não é tão comum quando a gente estuda literatura. Um outro aspecto bem interessante que ele trata aqui é da relação entre literatura e outras formas de arte, como, por exemplo, o cinema, então, o teatro. Então é muito interessante, é um texto muito mais completo do que eu esperaria. Eu esperava o velho binômio, a apresentação de autor e obras importantes. E ele vai muito além disso, por isso é uma grande experiência de leitura. Então, se tiver oportunidade também, grande experiência de leitura aqui, Uma Breve História da Literatura, do Joe Sutherland. Uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Porque hoje está ritmo corrida de cavalo. Então vamos seguir nesse nosso ritmo aqui e vamos para o nosso 19º livro de 2024, lido em junho, concluído em junho, melhor dizendo, que é outro Shakespeare. Aqui é o Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare, publicado em 1600. Outro livro do Shakespeare, outro livro super conhecido, né? Quem não viu ainda falar de Sonhos de uma Noite de Verão, citado em livros, em filmes, em cinema, que você possa imaginar. Para mim, particularmente, não foi aquela experiência literária de Shakespeare, né? Eu já comentei aqui do Rei Lear, que foi uma excelente experiência. Esse sai um pouco da curva para mim. Até porque eu tenho uma relação, eu diria, mais até com os textos mais densos, mais dramáticos do Shakespeare, né? Como eu comentei. O próprio Otelo também, o Hamlet, Macbeth, Henrique VI, também um excelente livro que eu já li aqui do Shakespeare. Então, eu tenho um foco, vamos dizer assim, uma tendência mais a esses textos do Shakespeare. E o Sonho de uma Noite de Verão é um texto já mais cômico, mais irônico, é uma comédia de erros, né? Poxa, vou lançar aqui um feitiço para que fulano se apaixone por Beltrano, aí o feitiço dá errado, aí Y que se apaixona por Z e não Z que se apaixona por F. É aquela comédia de erros, né? Em essência, é o que se passa aqui. E com um toque místico muito grande também, demônios, duendes. Então, talvez isso não me captou tanto, tá? É um Shakespeare, vale a pena ser lido, obviamente, né? Mas se eu tiver que comparar com os dois Shakespeare que eu li esse ano, entre o Rei Lear e os Sonhos, eu prefiro o Rei Lear. Mas, obviamente, Sonhos é um livro que vale a pena ser lido. Então, se você tiver a oportunidade de ler Sonhos de uma Noite de Verão, leia. E talvez você até tenha uma opinião diferente da minha, que você até goste mais de Sonhos de uma Noite de Verão do que do Rei Lear. Eu, no meu caso, fico com o Rei Lear, mas não deixe de considerar o Sonhos de uma Noite de Verão uma excelente leitura também, afinal de contas, é um Shakespeare. Vamos adiante, nosso 20º livro, aí já é um livro de não ficção, tá? Que eu vou falar aqui do Fim da Classe Média, do Christophe Guilly, acho que é assim que pronuncia, nosso francês, provavelmente, né? Nesse livro aqui, temos um autor que é um jornalista que pesquisa essa deterioração da classe média. É um livro recente, um livro de 2018, e ele fala muito desse tempo atual de polarizações políticas e como essa polarização política ela é fruto dessa degradação desse elemento do meio. Justamente é o título do livro dele, a tese dele está muito focada nisso, nesse fim da classe média, como sendo esse fim desse sonho, desse ideário mediano ao qual as pessoas podiam ter como meta alcançar, né? Alcançar a classe média, melhorar de vida até chegar à condição de classe média. E essa degradação da classe média, esse fim de uma classe média, gerando as polarizações dos muito pobres e dos muito ricos, geram uma série de consequências políticas. É isso que está nesse livro. Livro fininho, mas de leitura muito instigante, muito interessante, principalmente para mim, como eu disse, que sou um apaixonado pelo tema da política. Então foi uma leitura muito interessante. Se você tiver a oportunidade, leia. É um livro muito atual, é um livro muito, eu diria assim, um pouco datado, porque ele fala muito desse momento que nós estamos vivendo, pós-eleição do Donald Trump, pós-Brexit, lá na saída da Inglaterra da União Europeia. Então fala muito desse tempo, mas esse tempo ainda continua reverberando nos nossos dias atuais, com a polarização política que ainda se faz presente, não à toa, agora acabamos de ver a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Então,
Um livro que vale muito a leitura, um livro de não ficção, mas muito, muito interessante, uma das grandes leituras que fizemos em 2024. O Fim da Classe Média, do Christophe Guilly, um livro de 2018. Bom, mas aí, meus amigos, vamos para um outro livraço, uma outra grande, grande leitura que fiz esse ano. Há muito tempo procurava um livro desse tipo aqui. É um campo da leitura, um gênero literário que eu sou apaixonado, que são os romances policiais. Aqueles romances de detetives, de becos, vielas, caras malvados, né, detetives que são um pouco amorais para poder chegar nos seus objetivos. Então já tinha lido alguns outros nessa linha, O Golpe de John Anderson, A Lua na Sarjeta, excelente livro também que eu já comentei aqui. Mas finalmente encontrei o grande livro de romance policial, que é O Longo Adeus, do Raymond Chandler, esse grande mestre do gênero do romance policial. É um livro de 1953, livraço fantástico. O nosso Philippe Marlowe, né, esse grande detetive, como eu disse, um cara durão, um cara que tem sempre uma resposta na ponta da língua. Então, fantástico, fantástico. Um livro um pouquinho mais compridinho, mas vale a pena muito a leitura. As reviravoltas, o final desse livro aqui, a explicação do longo adeus, né, o que é esse longo adeus, é brilhantemente explicado no final do livro. Então, vale muito a pena, uma das grandes leituras feitas em 2024, O Longo Adeus, de Raymond Chandler, de 1953, livraço aqui. Seguindo adiante, mais um livro, esse de não ficção, um livro mais técnico, que eu usei esse livro aqui, para quem normalmente, quem é apaixonado por livros sobre leitura, sobre técnicas de leitura. Então esse é um livro para você, e eu usei esse livro quando tive o convite do nosso querido amigo Tiago Pires, professor Tiago Pires aqui da Universidade Federal da Bahia, e me convidou para falar sobre repertório literário no seu grupo, ali na sua classe, na sua turma de produção, né, de textos científicos. Então, sempre, obviamente, você produzir textos de teoria, é importante você ter um grande repertório. Quanto mais você puder ler, quanto mais você puder absorver de informações, mais sua produção, né, o que você vai produzir, vai ter, obviamente, mais conteúdo, mais repertório. Então, ele me convidou para falar um pouco dessa nossa prática de leitura, tinha acabado de criar aqui o canal Prazer em Conhecer Lipe, e ele nos deu essa oportunidade de falar com sua turma, e eu usei muito esse livrinho aqui para poder construir a minha fala. A leitura do Vincent Jouve. Esse é um livro de 1993, muito útil, um livro técnico, focado em técnicas de leitura, em como fazer uma leitura aprofundada, como fazer uma leitura, né, saindo daquele campo da leitura ingênua. Então, muito interessante. Achei legal também, ele sai, é um livro é um livro sobre livros, mas eu diria assim, é um livro muito mais sobre o leitor do que sobre livros. Então, daquela tríade, né, que a gente fala, aquela pirâmide, obra, autor, leitor, ele dá uma especial atenção justamente a esse terceiro vértice, que é o vértice do leitor. Então, muito legal, para você que quer melhorar a sua leitura, a sua forma de leitura, a sua maneira de ler de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais proveitosa. Esse aqui é uma grande obra, uma grande leitura que você pode fazer. A leitura do Vincent Jouve, de 1993. Seguindo adiante aí, novamente coloco o ponto de exclamação, porque temos aí uma grande obra de literatura, não de literatura ficcional, mas um grande livro de não ficção, que foi uma das melhores leituras que fiz, impactante, super conhecido, tanto o autor quanto o livro, super comentado. Já ouvi muito falar desse livro aqui, e finalmente tive a oportunidade de lê-lo, e foi amor à primeira vista, amor à primeira leitura. Estou falando aqui de As Razões do Iluminismo, do Sérgio Paulo Rouanet, esse que já foi um ministro da cultura no Brasil. A Lei Rouanet é inspirada justamente na figura do Sérgio Paulo Rouanet. E aqui temos um homem brilhante. A verdade é isso, um brasileiro que está que poderia estar em qualquer lista de grandes pensadores do mundo. Aqui temos alguém de extrema cultura, extremamente culto, extremamente capaz de fazer conexões entre obras, conexões entre linhas de pensamento, entre escolas de pensamento. Livro fantástico, na escrita, uma escrita muito simples, uma escrita muito, eu não diria simples, eu diria assim, uma escrita muito ágil, muito fácil de você se envolver no que ele está colocando aqui, mesmo quando ele trata de temas super complexos. Ele pode estar tratando de conceitos super complexos, de estruturalismo, pós-estruturalismo, Foucault, Deleuze, e ainda assim ele consegue fazer de uma maneira clara. Só isso já é quase um milagre. Mas, além disso, nós temos aqui um dos grandes exemplos de debates intelectuais. Aqui nós temos um ir e vir, uma troca de opiniões e textos e reflexões com
uma outra grande figura no Brasil, que é o José Guilherme Belchior, grande autor, outro também um monstro de pensamento intelectual, de conhecimento intelectual. E aqui nós temos a possibilidade, eu tive realmente a possibilidade de ter contato com esse livro, com esse nível de pensamento, com esse nível de capacidade de reflexão, de capacidade de repertório de reflexão que o Sérgio Paulo mostra nesse livro e que também nesse diálogo que ele tem com o José Guilherme Belchior, que também é um autor que eu já conhecia há muito tempo, já tinha interesse com a leitura desse livro aqui, fiquei ainda mais interessado no Belchior e acabei comprando recentemente um livro do José Guilherme Belchior, inspirado aqui nesse livraço, grande leitura feita em 2024. As Razões do Iluminismo, de Sérgio Paulo Rouanet. Aqui você tem uma verdadeira aula sobre as principais correntes literárias, as principais correntes de pensamento, né, do final do século XX. Nós temos aí um resumo, né, uma grande reflexão sobre tudo o que aconteceu, como a racionalidade, essa ideia da razão, ela foi sendo deslocada, ela foi sendo criticada, ela foi sendo recoberta com um véu de negatividade. E aí, por conta disso, se elegeu aí esse racionalismo, essa crítica à razão como sendo uma bandeira de luta. E o que o Sérgio Paulo Rouanet faz aqui é exatamente o contrário, mostrar que a razão é que deve ser a grande bandeira de luta para todas as lutas. Todas elas devem ser baseadas na razão, na racionalidade. Ele mostra claramente como isso pode ser feito aqui de maneira brilhante nesse livro aqui. As Razões do Iluminismo, Sérgio Paulo Rouanet, livro de 1987. Mas vale cada segundo da sua leitura. Ainda hoje é um livro que fala muito pra gente. Seguindo adiante, nosso 24º livro pequeníssimo, super famoso, obra literária que tem qualquer lista de grandes livros da história da literatura. Estou falando aqui da história da literatura de modo geral, né? Evidentemente é um livro de filosofia que tem uma pegada de ficção muito forte, mas que não pode ser colocado aí na categoria de ficção, como a gente está falando aqui de Shakespeare, de Voltaire, de outros livros que tratam mais da questão ficcional. Mas sim, acho até falei de Voltaire, mas acho que parece muito com o Cândido ou o Otimista, ou seja, onde o Voltaire usa esse tom de fábula, esse tom de ficção, para fazer uma análise e uma crítica filosófica. Aqui nós temos algo muito semelhante. Estou falando de Erasmo de Roterdã, com seu Elogio à Loucura. Aqui nós temos essa ideia ficcional de um protagonista que é nada menos que a própria loucura, e elogiando o que o autor, o Erasmo de Roterdã, queria criticar naquela sociedade. Uma sociedade aqui do início do século XVI. É um livro de 1511, né? Super clássico, mais clássico do que isso, impossível. Então, um livro de 1511, e ele estava criticando a sociedade daquele momento, o Estado, a igreja, os costumes, e fazia isso com essa ideia. Se a loucura elogiava, né, como algo muito bom, era justamente aquilo que ele queria criticar. E aí por isso que ele colocava esse elogio na boca da loucura. Interessantíssimo o formato, interessantíssima a escrita também. Para mim, particularmente, novamente, expectativa, realidade, expectativa, decepção. Não posso colocar na categoria de decepção literária, né? Mas eu esperava mais, eu esperava um livro que se conectasse mais comigo. Não se conectou tanto, mas eu acho que é um livro que vale a pena uma segunda leitura, porque tem muita coisa interessante aqui. Então, fica já a dica, como eu sempre digo, né? Minha opinião pessoal, mas se você tiver a oportunidade de ler O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, leia sem dúvida, porque certamente muita coisa dá para tirar aqui. E acho que uma segunda leitura que eu faria, eu vou tirar muito mais do que eu tirei na primeira. Mas já fica aqui a dica. Erasmo de Roterdã é um texto que tem que estar no seu repertório. Esse aqui é daqueles, sabe aquele tiquezinho obrigatório? Esse aqui é obrigatório. Já lemos, mas vale sim uma segunda leitura para a gente absorver um pouquinho mais do Erasmo de Roterdã e essa linha interessante que ele abordou de usar a loucura como sendo um elemento de crítica da sociedade que ele vivia, essa sociedade do final do século XV e início do século XVI. Isso mesmo. Vamos lá para o nosso 25º livro de 2024, lido em outubro. 6 propostas para o próximo milênio, do Italo Calvino, nesse grande pensador italiano, conhecidíssimo pelas suas obras literárias, suas obras ficcionais, mas que aqui faz uma reflexão sobre literatura, sobre livros, então muito interessante por conta disso. Fala muito de livros, obras literárias, autores como Robert Musil, como Marcel Proust. Então, para quem adora livros, o texto é impecável.
mas ele é um texto que tem uma característica, né? Ele é composto de 5 palestras que o Calvino foi convidado a dar em Harvard. Então ele começou a escrever essas 5 palestras, seriam 6 palestras. A sexta ele não conseguiu porque ele morreu antes, né, de concluir a sexta. É um livro lançado em 1988, né, e cada palestra tratava de um tema que o Calvino considerava um tema importante, um tema que deveria, né, um princípio da literatura que deveria continuar existindo no século XXI, no século que viria a acontecer, né, estaria ali há poucos anos de acontecer a virada para o século XXI. Então temos aqui um Calvino mais filosófico, um Calvino mais reflexivo, um Calvino mais intelectual do que eminentemente escritor de ficção. Mas muito interessante de leitura, principalmente quando você consegue fazer as correlações, né? Tem muita referência aqui, referência a autores que não são tão conhecidos, a obras que não são tão conhecidas. Então isso trunca um pouco, isso deixa a leitura um pouco travada em alguns momentos. Mas se você tiver um esforço, se você tiver um compromisso de empenho, né, como a gente sempre fala aqui, de ler a obra de fato, não se deixar abalar por esses momentos de um certo travamento da leitura, vale muito a pena, você consegue colher muita coisa interessante desse livrinho, né, um livrinho fininho, mas com muito conteúdo, que é o 6 Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, nosso 25º livro lido em 2024. Chegando já no final aqui, nosso 26º livro, livrinho fininho, pequeníssimo, mas bem interessante, A Arte de Equilibrar-se sobre um Fundo Vazio, do Sérgio Veleda. Esse é um livro lançado em 2004. Com um título como esse, talvez vocês já tenham percebido de que trata esse livro. É A Arte de Equilibrar-se sobre um Fundo Vazio. Muito da filosofia que está por trás desse livro, ela se mostra, né, já nesse título aqui. Né, essa valorização desse vazio como um vazio, não um vazio negativo, mas um vazio de onde você pode construir algo novo. Então, obviamente, é um livro que trata do budismo, né? Uma filosofia que eu me interesso bastante, até pela leitura que fiz do Siddhartha, do Hermann Hesse, esse grande texto da literatura mundial. Já, né, tive esse contato com esses primeiros princípios, essas primeiras noções do budismo ali, naquele livro do Hermann Hesse, e tenho buscado conhecer mais sobre essa filosofia, e esse aqui foi um livrinho que trata disso, né? Os principais conceitos. É um livro muito simples, uma leitura muito, muito tranquila, muito agradável, né? E traz alguns dos princípios, né, dos principais valores, das principais lições, das principais da estrutura básica do que seria o budismo. Evidentemente feito de uma maneira simples, de uma maneira sintética, mas bem interessante. Foi uma leitura muito agradável. A Arte de Equilibrar-se sobre um Fundo Vazio, do Sérgio Veleda, livro de 2004. Vamos para o nosso 27º livro, e aí já um livro que nos acompanhou muito esse ano. Foi um livro, quase que livro de cabeceira, assim, estava comigo o tempo inteiro, que é o Kafka, do Gerhard Georg Lemaitre, essa biografia do Franz Kafka, que nós utilizamos demais aqui no canal. Fizemos um vídeo só sobre esse livro, na verdade 2 vídeos, apresentando esse livro aqui, nosso Vale a Resenha, né? Dividimos o conteúdo em 2 vídeos, então estão aqui no canal, basicamente vídeos de 1 hora mais ou menos, então descrevendo o que traz aqui, obviamente a vida, né, em detalhes, a vida de Franz Kafka, desse grande autor, o gênio de Praga, né, como nós costumamos dizer, e usamos como base para o nosso ciclo Kafka. Então, o nosso ciclo Kafka ele começa com a apresentação desse livraço aqui, da biografia do Franz Kafka, e depois seguimos com a apresentação de O Processo. Então, se você tiver oportunidade, tiver interesse por conhecer a obra do Franz Kafka, conhecer a vida do Franz Kafka, e na verdade conhecer a obra do Franz Kafka, não dá para conhecer essa obra, não dá para se aprofundar tanto na obra do Franz Kafka sem conhecer a biografia do Franz Kafka, o que se aplica para qualquer autor, qualquer obra, qualquer autor que você for, se você se interessar em pesquisar, se interessar em conhecer, busque conhecer também a vida do autor, né? Sua vida familiar, sua vida de trabalho, seus amigos. Aqui nós temos o início da relação do Franz Kafka com Max Brod, né? Esse grande amigo que nos legou as obras do Franz Kafka. Então, livraço. Foi nosso companheiro aí. Nossa relação é quase pessoal com esse livro, porque ele foi nosso companheiro durante muitos e muitos meses aqui no canal por conta do ciclo Kafka. Então, biografia de Franz Kafka, escrita pelo Gerhard Georg Lemaitre, livro de 2005, se eu não me engano. Falei tanta vez desse livro aqui, já até decorei o ano de publicação. Nosso 28º livro. Gente, esse livro é o livro. Fantástico. Há muito tempo que eu queria conhecer a literatura dessa escritora que eu já admirava na sua entrevista no Roda Viva.
fantástica, uma mulher imponente, uma voz, um pensamento, uma capacidade de refletir sobre o seu tempo. Fantástico. E finalmente conheci a literatura dessa grande escritora. Estou falando aqui de Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Fantástica escritora, fantástico livro. Aqui nós temos a Nigéria dos anos 90, vista pelos olhos de uma adolescente, a Kambili. Maravilha, né? Não tenho o que dizer, é um livro que eu vou voltar. A gente precisa apresentar isso, a gente precisa discutir esse livro aqui em detalhes, porque é um livraço. Se você tiver a oportunidade de ler qualquer livro da Chimamanda, leia, porque é um autor espetacular. Mas esse livro em particular, que foi meu primeiro contato com a Chimamanda, já abriu as portas para uma literatura que me interessou, me apaixonou de imediato, na primeira leitura. Nas primeiras 10, 15 páginas desse livro aqui, eu já não conseguia mais soltar. Então, Hibisco Roxo, Chimamanda Ngozi Adichie, é um livro de 2003, fantástico, leia, repertório para você não vai se arrepender um segundo de dedicar algum tempo a esse livraço aqui, Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Vamos lá, finalizando, nós estamos já em novembro, né? Nosso 29º livro aqui, clássico, autor super conhecido, todo mundo já ouviu falar desse autor que está aí no panteão dos grandes do mundo, e não é à toa. Tive a oportunidade de conhecer, primeiro texto dele que eu leio, e realmente tive a oportunidade de conhecer, uma leitura extremamente prazerosa, extremamente reflexiva também. Estou falando aqui de Ernest Hemingway, com seu Paris é uma Festa. Diferente do Hemingway ficcional, de O Velho Mar, de outros tantos livros fantásticos, aqui nós temos um Hemingway confessional. Aqui são memórias da sua passagem por Paris nos anos 20, ali naquela fase gloriosa, né? Uma fase bem interessante de Paris. Então o Hemingway e muitos outros artistas estavam em Paris, frequentavam Paris, e aqui a gente tem essa amostra. Não só na verdade, tem duas coisas nesse livro aqui que me chamam muita atenção. Esse é um livro eu não falei, de 1964, publicado em 64. E aqui tem duas coisas que me chamam a atenção que eu queria destacar aqui. Uma primeira é o que eu chamo de literatura flaner. O flaner, né, a flânerie, que é o caminhar a esmo pela cidade. O flaner, que é essa figura que o Charles Baudelaire, né, o poeta francês Charles Baudelaire, colocou no panteão das grandes figuras, dos grandes personagens literários, essa figura que transita, que vaga pela cidade, que é um dos meus hábitos, né, também, sempre que eu posso, fazer essas flaneries, né, pela cidade de Salvador. Então aqui nós temos uma literatura, que eu chamo de literatura flaner, porque ele fala muito aqui dos becos, das vias, dos cafés, dos restaurantes de Paris que ele frequentava. Então tem esse toquezinho da geografia da cidade. Então isso para mim particularmente interessante. Então já me conquistaria por esse lado, que faz isso muito bem. Mas além disso, tem as histórias, os causos do Hemingway com outros artistas que estavam em Paris naquela época. Então os casos, por exemplo, com o Fitzgerald, são fantásticos, são maravilhosos. Então já vale muito, é um livrinho fininho e vale muito a pena a sua leitura. Nessa edição, capa dura aqui, muito bonita. Ernest Hemingway, Paris é uma Festa, de 1974, uma das grandes leituras que fizemos em 2024. Seguindo para outro favorito da casa, já esteve aqui conosco e quer saber? Vai voltar muito aqui, não adianta. Eu sempre digo que é o último livro dele que eu leio, mas sempre que eu encontro, faço a leitura e não me arrependo. Charles Bukowski, novamente aparecendo aqui, com seu Cartas na Rua. Esse que é de 71. Aqui nós temos um Bukowski sendo Bukowski, né? Loucura total, pânico, caos, desesperança, crítica social, sempre dentro daquela roupagem da literatura de Bukowski, uma literatura muito ácida, muito humorada, muito sarcástica e, em alguns momentos, completamente caótica. É um livro que você dá risada pelo caos que você tem descrito aqui em algumas páginas. Aqui nós temos o alter ego do Charles Bukowski, que é o Henry Chinansky, aparecendo aqui como protagonista na sua fase de trabalho no Correio. Trabalho que o próprio Bukowski também fez, né? Então tem muito de biográfico aqui nesse livro. Mas o fato é que é um livro ficcional, onde o Henry Chinansky, achando que pegou uma barbada, resolve se candidatar e trabalhar nos Correios. Ele não sabe que trabalhar nos Correios aqui, como está descrito, é um verdadeiro inferno. Tanto que eu usei esse livro aqui quando aqui na Prefeitura de Salvador, nós fizemos uma palestra, né? Tivemos uma palestra com a Isabela Camargo, uma jornalista que sofreu burnout, é muito conhecido esse caso da Isabela Camargo. Ela compartilhou numa palestra fantástica, vale muito, se você tiver a oportunidade na sua cidade, em algum lugar,
de ver essa palestra da Isabela Camargo, ou assistir aqui no YouTube, você também deve ter alguma coisa dela, alguma entrevista dela, assista porque é fantástica a maneira como ela consegue traduzir aquele momento da vida dela. E eu usei, depois daquela palestra que falava sobre essa questão do ambiente tóxico de trabalho, eu trouxe aqui para o Instagram, pro nosso Instagram, o @prazer em conhecer Lipe, lá no Instagram, um vídeo sobre livros que tratam de ambiente tóxico de trabalho. E, obviamente, citei Cartas na Rua, o correio aqui, onde Henry Chinansky vive alguns dos seus piores momentos da vida, mas, obviamente, sempre com aquela ironia e aquele humor típico do Bukowski. Então, mais uma grande leitura, feita em 2024, mais um grande Bukowski lido em 2024, Carta na Rua, 1971. E para os nossos dois últimos livros, temos aqui, eu diria assim, clássicos em momentos diferentes, totalmente diferentes. Eu diria que o primeiro é um livrinho, bem pequenininho, mas muito, muito, muito especial, conteúdo muito valoroso, de muito valor, de muitas lições a serem dadas, de muitas lições a serem colhidas por quem puder ler esse livro aqui com o coração aberto, com a mente aberta. Estou falando aqui de Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Jean-Jacques Rousseau, esse grande escritor, né, super conhecido do Contrato Social. Né, o Rousseau tem vários textos clássicos. E aqui nós temos um Rousseau super maduro, já, né, caminhando aí para a sua morte, já no crepúsculo da sua vida. E vai numa prática, como eu disse, que uma prática que eu também gosto muito, que é de caminhar. Caminhando ali pelos arredores da sua casa, pelos arredores ali onde ele vivia, já na fase final da sua vida, e refletindo sobre a vida, refletindo sobre os seus interesses. Aqui tem muito de jardinagem, por incrível que pareça. Era um tema super interessante, uma prática super importante para a vida do Rousseau. Ele fez muito isso, então jardinagem, paisagismo. É interessante ver esse outro lado de um Rousseau sempre político, né? Sempre de uma visão política muito clara, de uma visão social muito clara. Então aqui temos um outro lado do Rousseau, né? Esse Rousseau mais pessoal, mas com reflexões fantásticas, principalmente reflexões sobre o fim da vida, né? Quando você está mais velho e você olha para trás e diz assim, poxa, se eu soubesse disso hoje, se eu soubesse naquele momento lá atrás o que eu sei hoje, eu poderia ter vivido de outra forma. Então a grande lição desse livro aqui, uma das grandes lições é isso que ele fala, assim, será que eu só vou aprender a viver no dia de morrer? Então, acho que é uma lição que fica para a gente tentar criar uma vida com significado desde o dia 1. Não esperar, né, o final da vida, a gente olhar para trás e dizer, ixi, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo outro. Então temos aqui eu diria assim, fazendo uma brincadeira, uma autoajuda com U, de alta qualidade com L. Então é isso que eu vi desse livrinho aqui. Livrinho que eu comprei até de lembrança, sem muita expectativa, lembrança do Sebo Brandão, né, que fechou aqui em Salvador, um templo, né, da literatura, da escrita, dos livros. Quem amava livros estava sempre no Brandão. Então o Brandão fechou recentemente. E aí eu fui lá e comprei esse livrinho como lembrança, mas, né, comprei sem expectativa daquela velha história. Não tinha expectativa nenhuma e foi uma grande leitura feita em 2024. Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Jean-Jacques Rousseau, que é um livro de 1782, mas vale a pena ser lido até hoje. E nossa última leitura de 2024 foi também um clássico, um super conhecido, super citado inclusive por circunstâncias não tão favoráveis, tipo assassinato de John Lennon, esse tipo de coisa. Estou falando, obviamente, aqui de O Apanhador do Campo de Centeio, do G.D. Salinger. Esse que é um livro de 1951. Super conhecido, claro. Queria há muito tempo ler esse livro aqui. Já vinha rondando esse livro aqui, buscando uma oportunidade de adquirir esse livro. Consegui comprar bem baratinho lá nos sebos, nos saldões da vida. E fiz a leitura. Confesso que esperava quase que assim uma náusea americana. A náusea de Rousseau, a náusea de Sartre, só que na versão americana. Uma reflexão, aquela coisa profunda, aquela melancolia intensa, nada disso. Vi o Apanhador no Campo de Centeio, imaginava uma coisa rural, né, no meio oeste americano, uma coisa totalmente diferente. Aqui nós temos um garoto, um adolescente, nosso querido Holden Caulfield, né, que é um personagem icônico da literatura mundial e da literatura americana em particular. O Holden é um adolescente saindo do colégio e numa viagem, numa jornada de autodescoberta, com muita bebida e fumando desesperadamente. Eu tinha várias coisas para não gostar desse texto. Inclusive, alguma vez poxa, que texto chato, que menino chato, que adolescente, né? É o tipo do aborrecente mesmo, fica ali se degladiando,
se importando com coisas pequenas, se querendo sempre realizar suas coisas sem saber como fazer. É um chato. Só que esse Holden Caulfield chato, tinha seus momentos de reflexão, tinha seus momentos de autoanálise e de análise ao redor, e às vezes uma análise não tão técnica, uma análise não com cara de análise, mas que você podia colher muita coisa daquela reflexão. Então eu, às vezes, soltava esse livro aqui, ia fazer outras coisas, e mesmo sendo um livro que eu achava chato, sendo um personagem que eu achava chato, mas eu dizia assim, poxa, o que é que aquele Holden deve estar fazendo? Como é que ele se livrou daquela situação lá e voltava correndo pro livro? Então, assim, quando eu digo que é uma decepção, eu diria que em termos, eu diria que sim. Na verdade, foi uma leitura que não correspondeu às minhas expectativas, mas acho que está muito longe de ser uma decepção. Acho que é um livro que vale uma segunda leitura, porque acho que tem camadas nesse livro aqui, tem dimensões nesse livro aqui que eu não captei na primeira leitura e que vale a pena na segunda. Então, não colocaria na categoria de decepção, ainda que eu, de fato, esperasse, tivesse uma expectativa muito alta em relação a esse livro, do qual eu ouço falar há tantos anos. Então, mas fica aqui a leitura e fica a recomendação, sem dúvida. Se você tiver a oportunidade de ler O Apoiador do Campo de Centeio, do G.D. Salinger, não pense duas vezes. É um livro de 1951 que vale a pena ser lido até hoje. Então, esses foram os nossos 32 livros novos, lidos, novas leituras, lidas em 2024, 32 novas leituras. Mas faço menção rápida aqui às nossas duas releituras que fizemos em 2024. O Jovem Torres, de Robert Musil, de 1906, e O Processo, de Franz Kafka, de 1925. Releituras que fizemos, livros que já tínhamos lido, mas relemos de maneira muito aprofundada para fazer nossos dois na lupa do LIP, aqueles textos mais aprofundados que nós temos aqui no canal do Prazer em Conhecer. Então temos a playlist com acho que cerca de 5 horas de conteúdo sobre o Jovem Torres, e temos uma playlist de 13 vídeos com quase 15 horas de conteúdo sobre o Processo. Então é um verdadeiro mergulho nessa grande, grande obra da literatura mundial. Então é isso, gente. 32 novas leituras, 2 leituras, 34 livros lidos aí em 2024. Leituras muito boas, leituras não tão boas, leituras fantásticas, leituras decepcionantes, mas um grande panorama, minha opinião pessoal. Faça a sua opinião, tenha a sua própria opinião, leia esses livros, comente aqui no canal, comente o que você achou, comente se você já conhecia algum deles, se você já leu algum deles, se você leu algum deles nesse ano de 2024 que passou, se você pretende ler algum deles agora em 2025. Então, essa é a nossa chance de conversar sobre essas grandes obras que estão aqui colocadas. Então, para você conhecer essas e outras obras, dá uma olhada aqui no nosso acervo, se inscreve aqui no canal do YouTube, Prazer em Conhecer LIP, dá uma olhada no nosso acervo, a gente tem muita coisa, tem Antígona, tem a biografia do Franz Kafka que já está aqui, tem 6 propostas para o próximo milênio do Ítalo Calvino que já está aqui também no canal, tem muita coisa. Dá uma conferida aqui no nosso acervo e diz aí se você encontrou um livro ou se você encontrou um vídeo pelo qual você se apaixonou. E se você quer continuar esse papo fora aqui do YouTube, se inscreve lá no nosso canal do Instagram, o @Prazer em Conhecer LIP no Instagram, e lá tem papo o tempo inteiro sobre livros. Recentemente, inclusive, coloquei lá um papo fantástico que tive com meu querido amigo, o Sérgio Maron, sobre A Metamorfose de Franz Kafka. Tivemos um papo fantástico lá no Goethe Instituto, no Fausto Café, lugar maravilhoso que nós temos aqui em Salvador, ali no Corredor da Vitória. Então, coloquei lá no Instagram. Então, se você quer continuar esse papo, vai lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer LIP, e segue a gente por lá. É isso, gente. Agradeço demais. Mais um vídeo especial aqui, esse nosso panorama de leituras. Vou fazer, obviamente, o vídeo obrigatório, que é o 10 melhores leituras de 2024. Talvez já tenha dado uma pista que quem vê esse vídeo já meio que já sabe, já tem uma ideia de quais são esses 10 livros favoritos meus, até pela forma com que eu falei desses livros aqui, pelo meu entusiasmo em falar de algum desses livros, mas vocês podem ter algumas surpresas. Então, aguardem nosso vídeo de 10 melhores leituras de 2024. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.